Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora nós vamos tratar e eliminar os 8 medos de falar em público. Quais são os seus medos de falar em público? Você já parou para perceber e para observar por que você não fala em público? Toda vez que nós dizemos assim, eu prefiro não falar em público ou eu não gosto de falar em público, tem um medo por trás, tá? Então fica muito atento, muito atenta, porque as justificativas de você não falar em público significa que você tem um medo não consciente, ou seja, você não está admitindo que você tem um medo de falar em público. E nesta aula, agora você vai conseguir arrebentar essa corrente e conseguir, através de técnicas práticas da neurociências, começar a se transformar e ser um grande comunicador. Vamos ver então esses 8 medos. Eu vou abrir a tela aqui. Então vamos lá, olha só como eliminar os 8 medos de falar em público. Eu sei que você, por mais comunicador que você seja, imagine você diante de uma grande plateia, de uma multidão. Você teria algum medo? Talvez até no seu dia a dia você se comunica, você fala com as pessoas, no seu trabalho, na sua família, no seu grupo de amizade. Mas e se for para você se colocar diante de algumas pessoas que você não conhece e transmitir um conteúdo? Você teria medo? Você tremeria na base? Vamos ver esses 8 medos, quais são? Olha só, os 8 medos. Medo da crítica, medo de não ser aceito, medo de errar, medo de dar o branco, medo do ridículo e medo de se expor. Tá? Então, assim, são medos que estão uns ligados com os outros, tá? E você vencendo um, você começa a vencer o outro, porque nós somos um sistema. Toda vez que a gente melhora em alguma coisa, as outras áreas começam a melhorar também. E nessa questão do medo também é dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos ver o primeiro medo, o medo de errar. Então, como que nós podemos vencer o medo de errar? Como nós devemos agir? Quando errar, reconhecer imediatamente, tá? Não ficar disfarçando, reconhece que errou. Se for preciso pedir desculpas, peça, mas peça uma vez só, não fica pedindo desculpas. Nada dá mais credibilidade a alguém do que a humildade de reconhecer os seus erros. Tá falando alguma coisa, viu que errou? Ah, desculpa, olha, isso aqui é assim, eu me enganei. Então você já corrige. Por quê? Às vezes a pessoa, você pode achar que a pessoa não conhece do assunto, mas a pessoa conhece. E aí? Se você quiser disfarçar. Então, porém, só peça desculpas uma única vez, no máximo 2 vezes, tá bom? E aí, nesse medo de errar, gente, aconteceu algo muito interessante na minha vida, tá? Quando eu trabalhava, ainda não tinha feito nem curso, não tinha nem feito faculdade ainda, eu trabalhava em uma escolinha. E aí eu não sabia que eu tinha medo de falar em público. Olha que incrível isso, eu não sabia que eu tinha medo de falar em público. Eu sempre fui muito corajosa. E aí, essa escolinha, ela pediu para que eu e a minha colega de trabalho fôssemos nas escolas distribuir os panfletos para os filhos levarem para os pais. Antigamente podia fazer isso, hoje em dia acho que não pode mais. Então, o que que acontece? A minha colega não queria, mas eu a motivei, nós fomos, pedimos autorização da diretora, chegamos dentro da sala, nos posicionamos ali na frente do quadro negro, e aí a sala estava repleta ali com 30 crianças, 35 crianças, para a gente passar os panfletinhos e eles levarem para casa. E aí a professora ficou sentada ali no canto, e quando a gente se colocou ali na frente,
eu tomei a iniciativa e falei assim: Olá, boa tarde, eu sou a Juliana, essa aqui é a Sandra. Ou seja, eu troquei o meu nome. Eu não tinha nem consciência do meu nível de medo de falar em público. Eu troquei o meu nome, eu falei que o meu nome era o nome da minha colega e a minha colega era eu. Então, para vocês perceberem, né, que o medo de errar, ele é muito grande. E se a gente não reconhecer, a gente vai errar. O que que eu fiz nessa hora? Falei assim: "Ah, gente, desculpa". Aí a gente já se reapresentou novamente. Treinar, tá? Treinar é a chave. Você faz um vídeo e você olha esse vídeo, analisa a sua postura, analisa seu tom de voz, pega uma referência para ficar fácil, tá? A gente tem isso dentro da neurociência como modelagem. Vamos supor que você tem um palestrante, um pastor muito famoso que dá palestra para multidão e você admira essa pessoa. Você começa a assistir todos os vídeos e você começa a se comportar como aquele palestrante, falar no mesmo tom de voz, você começa a se vestir da mesma forma, você começa a utilizar os intervalos de voz igual essa pessoa. O que que acontece na modelagem, que é uma coisa da neurociência? A gente começa a captar os comportamentos daquela pessoa. É como se a gente fizesse um download daqueles comportamentos em nós e você começa, por essa imitação, você começa a se comportar igual. E na hora que você vai dar a palestra, você dá a palestra como se fosse aquela pessoa, com todas aquelas habilidades. Não é uma questão de imitar como uma mímica, não. Por exemplo, o John Lennon, ele diz assim, que ele imitou tanta gente que ele se tornou quem ele era, o John Lennon. Então, a gente precisa de referência para a gente se alinhar, para a gente ter um modelo a seguir, tá? Então, esse é o exercício para vencer o seu medo de errar, tá? A gente chama essa técnica de neuroplasticidade aliada à prática deliberada. Então, você começa praticando, se analisa, volta, faz de novo, a prática leva à perfeição. E você pode, por exemplo, gravou, né? Viu que está começando a melhorar, já marca, pede para um amigo te assistir e dá uma avaliação. Depois você já faz uma apresentação para mais pessoas e assim você vai ampliando, ampliando e se tornando cada vez melhor nesse item e perdendo esse medo de errar. Muitas vezes o nosso medo de errar também é uma falta de preparo na questão do conteúdo, tá? Se você não estiver seguro no conteúdo, você vai ter medo e vai se sabotar. Agora nós vamos para o medo da crítica. Esse medo da crítica, ele é um medo que afeta, assim, acho que 90% das pessoas é o medo da crítica. Quem que gosta de ser criticado, gente? Ninguém, né? E tem um detalhe muito interessante que, assim, as pessoas que gostam de elogio, você gosta de ser elogiado? Quem gosta de elogio, qualquer crítica te derruba. Eu era desse jeito, tá? Eu era muito assim. Qualquer crítica me derrubava. Então, como agir para a gente vencer esse medo da crítica? Use a técnica, tá, da dessensibilização progressiva com a exposição controlada, técnica neurocientífica. Você começa praticando discursos sozinhos na frente do espelho, depois você vai para um grupo de amigos mais próximos e gradualmente você vai aumentando, né? Faz para pequenos grupos, vai aumentando a quantidade de pessoas. Isso ensina o cérebro que críticas não são ameaças, tá? Então você associa cada exposição a pensamentos positivos e a respiração consciente reduz a ansiedade. Ou seja, se você quer falar em público e está com medo da crítica, respira antes de começar, solta devagar e
antes, né, bem antes dessa apresentação, você treina na frente do espelho e você pode até treinar, por exemplo, pessoas te criticando e você tirando de letra, sabendo que a crítica não é uma ameaça. Por exemplo, eu quando eu tinha 9 anos de idade, eu amava minha professora de matemática, tá? Minhas notas em matemática eram muito boas, era 9, 9,5. E eu amava aquela professora, eu dava presentes para ela. E um dia ela terminou de fazer a explicação lá na frente e falou assim: quem não entendeu, levanta a mão que eu vou explicar de novo. Eu sempre fui uma aluna quieta, uma aluna que prestava atenção, não era uma aluna bagunceira. E nesse dia eu não entendi muito bem o assunto, levantei a mão. O que que acontece? A professora colocou a mão na cintura e falou assim: logo você, Sandra, a mocinha da sala? Ou seja, ela fez uma crítica tão grande em relação à minha colocação ali, que eu não sabia onde colocar minha cara, como diz o outro, né? E o que acontece? Isso impactou a minha vida por muitos anos. Até eu acho que acredito que até uns 33 anos, que foi num curso desse que eu percebi o que tinha acontecido, que eu me libertei desse medo da crítica, né? O medo de falar em público, que era a crítica que estava por trás. E isso me bloqueou durante muitos anos em várias fases da minha vida, tá? Então, o que que eu tive que fazer? Ir praticando, praticando, praticando para vencer esse medo. Então, pessoal, para vencer o medo da crítica, segurança. Treina, saiba que você vai levar um bom conteúdo e saiba que você vai receber crítica. Você vai receber. Quando a gente se expõe a várias pessoas, nem todas as pessoas vão ter o mesmo olhar para o conteúdo que a gente está tratando. Não vai ter o mesmo olhar para a importância do conteúdo, não vai ter o mesmo olhar de satisfação com a sua apresentação. Então, você já se treina para receber críticas e você fica ok, sabendo que você está preparado, que as críticas existem, mas que você tem segurança no que você está fazendo. Tem propósito, tem informação útil e você sabe por que você está fazendo. Não tem como não vencer esse medo da crítica. Ok? Vamos para o próximo. O medo de não ser aceito é um medo muito comum que sabota a pessoa de fazer uma boa comunicação, de levar a sua mensagem a mais pessoas, a milhares de pessoas, pelo medo de não ser aceito. Então ela fica se auto-julgando. Ela se auto-julga achando que os outros vão julgá-la. Então, olha só, se o medo for de não ser aceito, a técnica da ressignificação cognitiva é útil. Você deve identificar pensamentos negativos automáticos. Vão me julgar, vão falar que eu não falo bem, vão falar que eu não sei direito o conteúdo. Você fica se auto-julgando e substituí-los por informações positivas. Minha mensagem é valiosa, eu estou levando um conteúdo que vai transformar as vidas, ou eu estou vendendo um produto que resolve o problema de fato das pessoas neste item. E repetir isso antes da fala fortalece a sua autoconfiança. Com o tempo, o cérebro aprende a associar a exposição à aceitação e não à rejeição. O que que acontece? A gente muitas vezes traz da infância sentimentos de rejeição, ou do pai, ou da mãe, ou de algum tio próximo, da avó ou do vô. E isso impacta na hora que a gente vai se expor, tá? E, por exemplo, eu tenho aqui a história da aluna Ju, que é o seguinte: a Ju, ela era uma aluna de pedagogia e ela
percebeu nas reuniões da igreja dela que as crianças estavam muito mal criadas, muito indisciplinadas. A Ju ainda não tinha filhos, tá? E ela estava terminando o curso de pedagogia. O que que ela fez? Ela começou a preparar um mini curso para as mães com princípios da Bíblia de como educar melhor os filhos. Ela preparou os slides, ela pediu o espaço, foi concedido, ela teve o espaço tanto físico quanto o espaço, né, de tempo para dar essa mini palestra. Só que o que acontece? Ela não teve coragem de dar a sua palestra porque ela percebeu que a maioria das mulheres eram mulheres casadas que tinham filho. Como ela não tinha essa experiência ainda, ela achou que ela não ia ser aceita, não ia ter credibilidade ao passar essas informações. E, gente, toda vez que a gente não fala, a gente cria consequências no mundo. Imagina, quantos pais hoje precisam de orientação de como cuidar bem, de disciplina, para que seus filhos não se tornem aí pessoas, bandidos, drogados. Quantos jovens precisam hoje em dia de orientação para que se tornem, pessoas de caráter, pessoas melhores no mundo? E quantas pessoas nesse exato momento estão pensando em, por exemplo, em suicídio e às vezes esperando uma palavra chegar para ela limpar isso da sua vida de uma vez por todas. Então, não falar cria consequências. E se você tiver essa frase do início do nosso curso que falar bem em público e falar não é se exibir e é servir, você já encara isso com muita facilidade e vai perder esse medo de não ser aceito. O medo de dar o branco. Como vencer esse medo de dar o branco? Como agir, tá? Para vencer o medo de dar o branco, use a técnica do ensaio mental com visualização. Imagine-se falando com clareza e segurança, visualizando cada parte do seu discurso. Isso ativa as mesmas áreas cerebrais da prática real, aliado à respiração profunda, pausas estratégicas, reduz a chance de bloqueios na hora da fala. Então, imagina, gente, os cientistas fizeram uma experiência de pegar um atleta e colocar ele para correr na pista, correr mesmo fisicamente, com eletrodos ali medindo as suas frequências cerebrais. E depois eles colocaram esse mesmo atleta sentado, imaginando que ele estava fazendo aquele mesmo percurso, só que só na imaginação. O que acontece? As mesmas áreas cerebrais foram ativadas. Isso significa que o nosso cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Então, se você faz esse ensaio mental todos os dias, uns minutinhos, daqui a pouco você vai estar com o conteúdo integralizado dentro de você. Você vai estar pleno na hora que você for se colocar diante de um público e vai vencer esse medo de dar o branco. Outra técnica maravilhosa para vencer o medo de dar o branco, por exemplo, na hora de uma prova, tá? É muito comum na hora de uma prova de concurso público, na hora de um vestibular, na hora de um Enem, a pessoa estudou 2 anos, tá com conteúdo fresquinho, mas na hora dá o branco. Por quê? Nervosismo. Então, o que que acontece? Respiração. Não existe nada mais poderoso para nos alinhar e nos trazer de volta para o centro, para a nossa atenção, para o nosso foco, do que a respiração. Como a gente faz essa respiração? Você inspira forte pelo nariz e solta devagar pela boca, fazendo o biquinho, como se você estivesse soprando uma vela. Vamos fazer juntos? Inspira, solta devagar. Inspira e solta devagar. Mais uma vez, inspira e solta devagar.
Com isso, a gente alcança um estado que na neurociência é chamado de coerência. Harmonia, tá? Eu não gosto de usar a palavra harmonia porque as pessoas vulgarizam muito a palavra harmonia, banalizam, mas a coerência do nosso cérebro, né, do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, que é a nossa razão e a nossa emoção, tá bom? E a nossa frequência cardíaca, fica tudo alinhado com essa respiração. Eu fui, né, estava dando uma palestra em Fortaleza e tinha aquele slide enorme, sabe aqueles slides assim que são do tamanho de uma parede? E eu tinha preparado o meu slide, eu mesma, e de repente ali, mudando o slide, apareceu a foto do Bill Gates, que era o assunto que eu ia falar. Quando eu olhei para a foto do Bill Gates, eu fui falar o nome do Bill Gates e não saía. Gente, deu branco total no nome do Bill Gates. Estava na ponta da minha língua, mas não saía o nome do Bill Gates. Aí, o que que eu fiz? Eu sorri e falei assim, gente, deu branco. Aí eu sorri e aí a plateia sorriu e alguém da plateia falou, Bill Gates. Então, veja bem, o nosso medo pode ser vencido com uma forma natural, tá? Uma forma de agir de uma forma espontânea, sabendo que isso pode acontecer, mas que nós podemos voltar ao nosso foco, à nossa concentração, se a gente tiver com essas ferramentas aí, né? Com esse estudo que nós estamos fazendo. Então, essa técnica da visualização, ela se chama, deixa eu pegar aqui para você, ensaio mental com visualização e a respiração diafragmática, tá certo? Então, essa é a técnica para você vencer esse medo de dar o branco na hora de se comunicar. E o medo do ridículo, gente, quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. Isso é fato. Quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. Quem tem medo do ridículo vive aonde? No esconderijo. No esconderijo, se sabota, não quer levar a luz para as pessoas através da sua comunicação. Inclusive, no meu livro, Gênios da Comunicação, tem a história do Elion, tá? O Elion era assim, ele vivia no esconderijo, fazia conteúdo para todo mundo, mas ele vivia ali no esconderijo até que um dia ele sonhou que ele estava diante de uma plateia de olhos brilhantes, uma plateia sedenta pelas informações que ele estaria trazendo, e aí ele acordou e começou a viver esse propósito. Ele percebeu que o egoísmo dele se disfarçava de timidez. Olha que incrível. Então, nós voltamos à primeira frase desse curso. Falar e falar bem não é se exibir, mas é servir, levar o bem ao próximo, fazer as pessoas felizes, tá? Como vencer esse medo de ridículo? Como agir? A técnica, deixa eu ver aqui, exposição com humor intencional e autocompaixão. Para superar esse medo, a técnica da exposição com humor controlado é eficaz. Você saia, né? Você ensaia incluir intencionalmente um pequeno erro, uma brincadeira, né? Uma coisa bem leve. Você já treina que você vai errar e você deixa previsto ali uma piadinha, deixa previsto ali um pedido de desculpa com leveza. Isso mostra ao cérebro que imperfeições não causam rejeição. Com a repetição, a autocompaixão aumenta e o medo do julgamento diminui. Ou seja, a autocompaixão em relação a você, porque o medo do ridículo é você se auto-julgando, é você se autodepreciando, é você se sabotando. Então, quando você começa a treinar isso, você se abre para a compaixão, de saber que nós não somos perfeitos, tá? E que nós podemos errar.
Então, isso te ajuda a vencer esse medo do ridículo e levar a sua mensagem e se tornar um comunicador de alto impacto, seja dentro da empresa que você trabalha, seja nas redes sociais, seja dentro da sua família. O medo de se expor. Gente, esse aqui é o medo, acho que 100% de quem ainda está no esconderijo e não está falando em público. Para vencer o medo de se expor, aplique a técnica autenticidade progressiva. Comece compartilhando pequenas opiniões em ambientes seguros, como reuniões informais. Isso fortalece a identidade e a segurança emocional e com o tempo, o cérebro aprende que se expor com verdade não traz ameaça, mas sim conexão. Eu tenho uma aluna que em todas as reuniões de família, a família dela é grande, gosta de se reunir para churrasco, aquelas reuniões de família de final de semana, e toda vez que eles estavam reunidos, ela nunca falava. Sempre ficava calada, observando e ainda julgando os demais ali. Só que ela tinha medo de falar e alguém falar alguma coisa e menosprezá-la, tá? Então ela tinha medo de se expor, medo de ser quem ela é. E o que que acontece? Com o nosso treinamento, ela começou, por exemplo, falar uma frase, dar uma opinião. Hoje ela está tranquila nesse quesito de comunicação no meio das pessoas. E você pode começar fazendo isso ainda hoje. Então, na hora que você estiver numa reunião, quantas vezes, gente, em reunião de trabalho, tem sempre aquela pessoa que nunca fala nada? Então, se você é uma dessas pessoas, comece a falar, comece a ter esse impulso, comece a dar esse passo, e aí você vai aumentando gradativamente essa sua exposição, esse seu compartilhamento. Lembrando que falar e falar bem não é se exibir, é servir. Que acontece? Quando você começa a fazer essas exposições pequenas e você vai aumentando gradativamente, progressivamente, é igual a gente ir para a academia. Quando a gente vai para a academia, a gente começa a malhar, o músculo vai aumentando gradativamente, não é verdade? Aqui você vai melhorando a sua musculatura emocional e daqui a pouco você vai falar com tranquilidade para uma multidão e conseguir ser um comunicador de alto impacto. Bom, chegamos então ao final desse módulo que é os 8 medos de falar em público. E se eu disser para você que existe um outro medo, que é o medo da rejeição? Esse medo resume todos esses medos que eu falei. Existe uma história antiga, tá? Dos tempos ali do início da criação, de que o homem das cavernas, né, ele vivia em grupos e o maior medo dele era o medo da rejeição. Por quê? Porque se ele aprontasse alguma coisa e fosse rejeitado daquele grupo, ele não ia poder mais ficar com o grupo e dormir no lugar seguro que era dentro das cavernas. Ou seja, se ele fosse banido do grupo, ele ia ter que dormir em cima de uma árvore. Na árvore tinha cobras, ele ia ser picado e ia morrer. Ou se ele ficasse embaixo, tinha os grandes predadores, ele ia morrer de qualquer forma, tá? Então, assim, foi identificado que o ser humano, ele tem 3 grandes medos na vida. Um é o medo da morte, o outro, segundo medo, é o medo de cobra, realmente, e o outro medo é o medo da rejeição. Então, todos esses medos aqui de falar em público se resumem a um único medo, que é o medo da rejeição. Então, comece a trabalhar esse medo em você hoje. Começa a se autoanalisar. Como foi a sua infância? Teve alguém que você se sentiu que era rejeitado por esse alguém? Ou de repente você passou por uma situação constrangedora, que nem eu passei lá na escola, e isso te bloqueou. Então, essas técnicas aqui, elas vão ajudar você, mesmo que você não saiba o motivo de você ter esses medos, você consegue vencer. Por quê? Porque você vai estar criando
novos caminhos neurais no seu cérebro e você cria novos comportamentos, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. Vamos ver ainda as 13 leis da comunicação elevada para você se tornar o gênio da comunicação. Lembrando que esse conteúdo aqui, essas 3 aulas, elas fazem parte de um conteúdo muito maior que é os Gênios da Comunicação, Oratória e Palestra, para você se tornar um palestrante de alto impacto. Ok? Vamos para o próximo.